Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. A partir de agora, começa o Debate Paraíba. Os assuntos mais polêmicos do dia a dia, sendo debatido agora, na página do Rádio Cidadão, no Facebook. Radialistas e jornalistas debatendo os assuntos mais polêmicos da Paraíba. Prepare-se para acompanhar a live mais informativa da Paraíba, com imparcialidade, ética e paixão. Está no ar, com exclusividade. Debate Paraíba. Curtam a nossa página e compartilhe esta ideia. Olá pessoal, muito boa noite a você que está aí nos acompanhando a partir de agora na página oficial do Rádio Cidadão. Eu sou Francisco Silva, estamos numa noite maravilhosa aí de terça-feira, dia 20 de outubro do ano 2020. Retornando aí às entrevistas, né, os informes aqui na página do Rádio Cidadão, comigo Francisco Silva e também com meu amigo Ari Júnior Bernardo. A partir de agora, a gente dá início aí, meu caro Ari Júnior, mais uma noite de entrevista, mais uma noite de debate e também de informes para a população que está acompanhando sempre e acompanha os nossos trabalhos. Hoje nós teremos a entrevista com a jornalista e candidata a vereadora aqui em João Pessoa, a Pamela Borio. E a gente vai bater um papo com ela daqui a pouquinho. Primeiro, boa noite do meu amigo Ari Júnior. Boa noite, Ari. Boa noite a você, Francisco Silva. Boa noite à nossa entrevistada, a jornalista Pamela Borio. Boa noite também a todos os nossos amigos internautas. E boa noite à nossa querida e amada capital paraibana, estado da Paraíba, que com certeza nos vai dar uma grande audiência nessa noite de hoje. Vamos fazer algumas perguntas, né, fazer algumas indagações aí. A jornalista, que é candidata, pleiteia uma vaga aí na Câmara Municipal de João Pessoa, e com certeza será uma live, certo, que vai chamar muito a atenção amanhã, hoje à noite ainda, e amanhã em todos os portais da nossa querida e amada João Pessoa. Então, boa noite a você, e boa noite também a ela, que já vai se preparando para poder a gente já começar essa live. Muito bem, é verdade, Ari. Eu vou já trazer aqui na tela a nossa convidada de hoje, a Pamela Borio, né? Que já está com a gente aí na tela para nos conceder essa entrevista, né? Esse bate-papo, essa sabatina legal na nossa página oficial aqui no Facebook. Quero lembrar que o programa fica gravado, né? Caso você perca o programa, você pode acompanhar no nosso canal, no canal do YouTube Rádio Cidadão e também na nossa página e também no Facebook oficial do Francisco Silva e também do Ari Júnior. Boa noite, Pamela. Satisfação em tê-la aqui no nosso programa Rádio Cidadão Live, um programa que a gente sempre apresenta, entrevistando nesta
época que estamos agora, né, esse momento de campanha eleitoral, pegando aí as ideias dos candidatos. Na época, então, nós fizemos com os pré-candidatos e agora com os candidatos valendo mesmo. Boa noite, minha amiga Pamela Borio, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Deixa eu trazer aqui, Pamela, aqui sim. Boa noite, Pamela. Boa noite, Francisco Silva, estendendo meu boa noite ao Ari Júnior e a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu tenho um grupo bem assíduo, que estávamos falando agora há pouco no WhatsApp, todo mundo na expectativa dessa entrevista. Obrigada pelo convite, a satisfação é toda minha pela oportunidade de poder passar as minhas ideias, meus ideais, informar sobre as minhas propostas, e nesta condição de candidata, que bacana, infelizmente eu não pude, ou não houve essa oportunidade de estar aqui como pré-candidata, mas bem melhor agora estando como candidata, e por isso a minha gratidão desde já a vocês por essa oportunidade. Muito bem, para a gente começar essa entrevista de hoje, eu já quero aqui mandar um abraço aqui ao Monte Gomes, o jornalista e radialista Monte Gomes também que está com a gente. Eu quero começar as entrevistas hoje, Pamela, deixando aqui abrindo já esse bloco com perguntas para você. Uma pergunta simples que a gente faz para sempre aos nossos convidados, os candidatos, né, os pré-candidatos na época. Por que Pamela Borio quer ser vereadora? O que te motivou, Pamela, a ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores aqui da cidade de João Pessoa? Eu já venho falando sobre isso nas minhas redes sociais e as pessoas com quem eu tenho oportunidade de conversar diretamente, e tenho dito que as leis, elas interferem de uma forma expressiva no nosso cotidiano, na nossa profissão, enfim. E, particularmente no nosso país, as nossas leis têm muitas brechas para situações que são até absurdas. E algumas experiências pessoais que eu tive com relação à questão dos direitos humanos me norteou para não só essa luta dentro do terreno do direito, essa luta por justiça, essa luta também contra a corrupção, porque a corrupção encontra muitas brechas dentro do judiciário para poder se afirmar, né, dar essa continuidade e, ao mesmo tempo, referendar a impunidade, que é algo que é muito grave e que é concernente à corrupção, infelizmente, no Brasil. Então, essas experiências ao longo dos últimos anos com relação ao judiciário e às leis que nos regem me levaram mesmo a não só ter um conhecimento mais profundo sobre essa área, e, ao mesmo tempo, essa vontade íntima e indomável de poder contribuir mais dentro do legislativo. Por isso que, em 2018, eu me candidatei à Câmara Federal na condição de candidata a deputada federal. Acabei ficando como suplente, fui muito bem votada, graças a Deus, inclusive aqui em João Pessoa, com mais de 7.000 votos. E com essa mesma gratidão, empenho e determinação, estou mais uma vez me colocando à disposição para lutar por mim, por vocês, dentro dessa esfera do legislativo, lutar por nossos direitos e lutar por uma sociedade melhor através disso. Então, é algo muito particular mesmo, me considero plenamente capaz, qualificada, não só do ponto de vista acadêmico, profissional, como também pessoal, né? Hoje eu tenho uma maturidade, uma experiência de vida que muitos com a minha idade não têm. E eu acredito piamente que todo crime ele precisa de reprimenda social. A impunidade ela é um mote para o cometimento de outros crimes, ou até de mais crimes, né, dos mesmos, num círculo que é vicioso, pernicioso. Então, a gente não pode continuar assistindo a esse círculo, né, que causa danos a todos nós de forma omissa, até porque cristãos devem ser ativos, né? É um mandamento, é um ordenamento que eu tenho isso muito vivo dentro de mim. Então, é por essa questão que surgiu de demandas das minhas experiências, né, pessoais, profissionais, sociais, e que agora estão externadas através desse ímpeto mesmo de contribuir muito mais dentro do legislativo através do mandato.
Muito bem. Ari Júnior pergunta para a Pamela Borio. Ari Júnior, agora é com você, garoto. Boa noite, Ari, mais uma vez. Primeiro, boa noite aí a nobre jornalista, né, a Pamela Borio, ex-primeira-dama aqui do estado da Paraíba. Eu pergunto, Pamela, se você tivesse hoje ao lado do ex-governador, né, tivesse ainda no seu enlace, você acharia que ficaria mais fácil você poder chegar à Câmara Municipal de nossa capital, ou a situação era bem agravante da forma como está agora? Nossa, que pergunta difícil, né? A gente lida com simulações, com simulacros, mas veja bem, pelo meu ponto de vista, primeiramente eu tive essa oportunidade, tive a oportunidade até de continuar o enlace, né? Como citado agora por você, e ao mesmo tempo, através desse enlace, continuar obter até mais vantagens, né? Seja vantagens políticas, vantagens de toda forma, né? Que as pessoas costumam vislumbrar, algumas até mesmo a possuir, e outras a abdicar. Eu preferi abdicar por vários fatores em conjunto, sendo que os principais muito graves. Mas do ponto de vista estritamente político, vamos nos deter a esse recorte político, né? Que eu acho que é o cerne da sua questão. Seria fácil, porque tem uma máquina por trás, é uma máquina que vem mantendo, né, como base, vem patrocinando, vem facilitando, e ao mesmo tempo tem o patrocínio financeiro, né, porque são campanhas milionárias. Em 2010, eu gostaria de citar esse exemplo da campanha ao governo da Paraíba de 2010, que foi uma campanha milionária. A coligação respectiva tinha um próprio canal de televisão com toda uma estrutura montada. Nós que somos da área de comunicação e sabemos o custo e como demanda, né, como é desgastante também manter uma estrutura de comunicação. Então você fica impressionado como aquilo foi feito, produzido para uma campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, vemos também toda uma infraestrutura, uma logística que foge mesmo à normalidade. E repare, na época estávamos concorrendo com o atual governador da Paraíba, que era o José Maranhão. Então, assim, por si só, a gente já ficaria em desvantagem, geralmente, né? Se fôssemos qualquer candidato ou se tivéssemos qualquer estrutura, né, comum de campanha. Mas não. Em 2010, foi uma campanha que foi realmente milionária, teve o melhor marqueteiro do país, que foi Duda Mendonça, teve a melhor logística, a melhor infraestrutura, tudo, assim, coisa de primeiro mundo, né? E a nível de Paraíba. Então, eu fiquei assim, realmente perplexa. Foi a minha primeira experiência nos bastidores de uma campanha eleitoral. E eu venho de um estado que é um estado mais rico que a Paraíba, mais desenvolvido, maior. E como jornalista, eu já tinha conhecimento e informação de como eram as campanhas políticas, né, por lá. Então, assim, não chegavam nem aos pés essa campanha de 2010 para as campanhas que eu pude ter informação e conhecimento de até outros lugares mais poderosos, né, como o meu estado natal, que é a Bahia. E então, qualquer pessoa pode ser eleito com uma super máquina de campanha eleitoral como essa que eu estou dando um exemplo. Qualquer pessoa. É muito fácil você produzir um candidato e ainda mais tendo uma sociedade com tanta vulnerabilidade social. Porque temos um índice vergonhoso de analfabetismo, inclusive analfabetismo funcional. Temos dados que são... É impossível de você aceitar que a Paraíba tenha esse nível de saneamento básico. Só 36% das casas possuem saneamento básico no nosso estado, pasme. E João Pessoa, especificamente, possui o 4º pior investimento em saneamento básico. Então, veja bem, quando você tem uma sociedade em que as pessoas não têm o mínimo de conhecimento, né, para assinar o próprio nome,
quando tem esses índices que são absurdos de analfabetismo e analfabetismo funcional, de cidadania, de acesso aos serviços de saúde, de educação, de qualidade. Então, é muito mais fácil você controlar, você escravizar esse povo que já está fragilizado. Então, é muito comum você dar cesta básica, é muito comum você oferecer trocas. Eu não digo nem vantajosa, geralmente as pessoas usam esse vocabulário, né? Trocas vantajosas. Não é vantagem alguma uma pessoa vender seu voto, uma pessoa trocar um voto por uma dentadura, por um bujão, por um material de construção, por uma cesta básica. Não é vantajoso. Então, eu que tenho andado muito nas comunidades, eu sempre tento conscientizar as pessoas. Olha, esse dinheiro que estão te oferecendo em troca do seu voto é do seu próprio bolso, foi roubado do seu bolso. Foi roubado através de um cidadão, eu não gosto nem de falar cidadão, que para mim isso não, esse tipo de criatura não deve ser chamado de cidadão, porque cidadão é aquele que cumpre com seu dever, né, que sabe muito bem dos direitos e deveres, né, de todos nós. Mas, enfim, são pessoas que já roubam o povo para usar esse dinheiro roubado para financiar as campanhas eleitorais, para comprar votos. Então, eu costumo conscientizar dizendo o seguinte... se é impossível você aceitar esse dinheiro, que não vote nesse candidato, porque se esse candidato já é corrupto como candidato, imagina o estrago que ele vai fazer estando no poder, imagina o estrago que ele vai fazer estando na Câmara Municipal, né? Se vendendo e se envolvendo em negociatas, em barganhas, em conchavos. Então, eu tento conscientizar na medida do possível, seja através das redes sociais, ou seja em loco, como eu tenho feito nas comunidades, inclusive mais problemáticas, né? São periferias que, inclusive, até a majoritária não tem ainda tido agenda nesses lugares, pelo nível de periculosidade e dificuldade mesmo de penetração. Mas eu tenho ido, sim, eu vou para onde o Senhor me conduz, e se alguém me chama nesses lugares, ou se eu sinto no meu coração que eu tenho de ir nesses lugares, eu acabo conversando com as pessoas, eu falo dessa forma, eu tento convencer e conscientizar dessa forma, que esse dinheiro que eles estão oferecendo, que essa cesta básica que estão oferecendo, é fruto de roubo e é dinheiro deles. E se eles já estão se corrompendo, já estão sendo corruptos em plena campanha eleitoral, imagina só quando esses mesmos candidatos estiverem no poder. Pamela, eu faço uma pergunta a você, o seguinte, você sabe que hoje, você que é jornalista, o maior número hoje de violência contra a mulher, feminicídio. E qual o conselho que você dá às mulheres que estão nesse momento agora nos assistindo essa live, que está sendo barbaramente violentada pelos seus maridos, e você foi uma delas que nós acompanhamos. Qual é o conselho que você dá agora, como candidato a vereador, que você vai combater muito, eu tenho uma plena convicção, após de eleita na Câmara Municipal, vai combater, vai estar sempre presente em prol das mulheres paraibanas. Qual o seu conselho que você dá agora nesse momento para essas mulheres que estão sofrendo com essa forma de violência dos maridos em suas residências? Eu tenho 2 conselhos. Eu tenho o conselho da Pamela, como mulher, como cidadã, e tenho o conselho de uma candidata à vereança que já tem políticas públicas voltadas para esse tipo de problemática. Eu, Pamela, como cidadã, o que eu aconselho é de resistir, de persistir, de não se deixar ser abalada. Eu sempre digo para os meus amigos e amigas que o que importa não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. Eu já estou dando uma de coach, né? A gente acaba tendo conhecimentos diversos, e o coach também foi fundamental para que eu conseguisse ajudar outras pessoas e me ajudar também. Então, como você lida com isso é o mais importante, né? Como você estar não define quem você é ou como você vai estar amanhã. É apenas um momento, é algo passageiro, é algo que foi pontual. Então, a melhor forma de você, mulher, lidar com isso é realmente não deixando que isso te abale muito mais do que já te abala no momento que acontece. Claro que é impossível apagar as marcas de uma agressão, as agressões são diversas,
as pessoas não têm entendimento ainda sobre os tipos de violência contra a mulher, que são diversos, né? Tem não só a violência física, mas tem também a psicológica, a patrimonial, a moral. É muito comum. Todas essas que eu estou citando aqui são muito comuns. Então, é importante, sim, ter maior informação e conscientização, né, da sociedade em torno desse problema, como também das próprias vítimas. Elas têm que saber que tem toda uma rede de proteção e amparo que, embora ainda seja deficiente e limitada, mas é com que elas podem contar nesse momento, é não se calar. O principal conselho para elas é isso, é persistir, não desistir de viver, né, da própria vida. A nossa vida é a maior dádiva que temos, dada por Deus, é o maior presente divino que temos. O nosso corpo é o nosso templo. Então, a gente tem, sim, de lutar por isso, por nossa vida, por nosso corpo, por nossa integridade física e psicológica, principalmente. Então, é isso. É ter força, tirar força até de onde não tem. Se a gente se acha limitada, se acha fraca, que consiga ter força em Deus, que consiga ter força em alguém próximo, um amigo, uma mãe, em alguém que te inspire, em alguma coisa que te traga uma sensação de alívio, de felicidade, de alegria, enfim, algo que seja um alento, né, para o momento. Mas não fique desamparada, procure a delegacia, procure serviços de auxílio psicológico, que isso é muito importante. É muito importante você se fortalecer, seja na igreja, seja com algum especialista na área da saúde, né, como psicólogo, psiquiatra, enfim. E se fortalecer de todas as formas. Eu mesma, eu fiz até o curso de coaching, né? Eu fiz vários cursos até. Então, não só fui procurar os meus direitos na justiça, eu fui também além, né? Foi quando eu me aprofundei na religião, que embora as pessoas tenham até algum preconceito, eu digo que para mim me ajudou muito. Eu fiz estudos bíblicos diversos, por anos até. Eu concluí todos os cursos bíblicos que a minha igreja, por exemplo, ofereceu, até o Lidere, sabe? Os mais altos eu concluí. Só não fiz teologia, né? Mas eu tenho até vontade de estudar ainda. Mas eu me aprofundei, eu transformei algo ruim em bom, sabe? É fazer do limão a limonada. Se você tem de ocupar a sua cabeça com outros conhecimentos, com outras situações que não o seu sofrimento, faça de todas as formas, seja com o livro, seja com a música. Então, foi dessa forma que eu consegui lidar como mulher, Pamela como mulher. Já o meu conselho, como candidata a vereadora, é o seguinte: cobre dos governantes, cobre dos vereadores, porque temos uma rede de amparo que, como eu falei, é limitada. E não é abrangente, ela não está no seu nível de excelência. Por exemplo, há casas-abrigos que são temporárias, a gente precisa de casa-abrigo permanente, ainda mais quando a mulher reside na mesma cidade, no mesmo lugar que o agressor. Porque, veja bem, se ela está numa casa-abrigo temporária, ela vai ter de sair de lá, né, alguns meses depois, e vai se deparar com o mesmo agressor nas ruas, ou até mesmo na mesma rua, no mesmo bairro, e possivelmente ela ser atacada novamente, ela ser agredida novamente. Então, é preciso sim ter casa-abrigo permanente. Uma proposta de lei dentro do meu projeto, dessa candidatura, é que cada gabinete encaminhe para uma comissão de encaminhamento às vítimas de violência doméstica, para que tenha um atendimento multidisciplinar, porque tudo isso é muito importante. Não basta apenas você ir na delegacia, tudo isso que eu te falei, de você ser norteada para um psicólogo, é uma rede mesmo de proteção multidisciplinar, é muito importante. E eu também penso que mulheres qualificadas profissionalmente, mais capacitadas, elas conseguem ter uma força maior, uma determinação para poder partir para o enfrentamento da negação dessa situação. Porque muitas ficam aceitando, achando que é natural ser agredida, ou às vezes que não é natural, mas acaba sendo passiva e aceitando aquela situação no comodismo, porque elas não têm uma opção
de profissão, não tem um norte mesmo de vida, né? Ficam totalmente dependentes, não só do ponto de vista afetivo, mas também econômico desse parceiro que é o agressor. Então, dentro do meu projeto de candidatura, eu preciso que os cursos de qualificação e capacitação profissional oferecidos em parceria com institutos como o Senai, Senac, Sebrae, que sejam destinados às mulheres vítimas de violência doméstica e também às mães solo, porque, pasme, tem muitas mães que cuidam somente da casa e da criança por não ter uma qualificação profissional, por não ter tido oportunidade de ter uma capacitação. Então, dentro do meu projeto, eu tenho isso como norte, até já publiquei nas minhas redes sociais, quem me segue já viu lá no meu Instagram, para priorizar as vítimas de violência doméstica e as mães solo. E, ao mesmo tempo, que as creches do município deem prioridade aos filhos dessas mulheres, aos filhos das mulheres vítimas de violência e das mães solo, para que elas consigam ter um outro caminho, uma maior independência, uma maior autonomia, porque uma mãe feliz acaba também transmitindo e favorecendo desenvolvimento de filhos felizes, de uma sociedade feliz. E esse é o cerne, né, o centro da nossa sociedade, a base da nossa sociedade, que é a família. Então, como é que a gente pode ter uma sociedade feliz se a gente acaba produzindo e desenvolvendo cidadãos infelizes, né? Filhos infelizes, porque as mães são infelizes e porque elas são infelizes porque foram agredidas por pais ou por parceiros. Enfim, é um círculo também vicioso e pernicioso, igual que eu falei sobre a corrupção. E a gente tem que estancar, em algum momento, esse círculo vicioso. Isso já foi abordado, inclusive, em várias palestras, né? O círculo da agressão, como é que acontece, os primeiros indícios, nas primeiras palavras, xingamentos, aí a evolução, é um círculo vicioso, e quando ele é rompido, consequências graves, como até a morte, né, ou chamado feminicídio, como muitos gostam de chamar esse tipo de morte de mulheres vítimas de violência, você consegue evitar dessa forma, né, rompendo um desses não digo microciclos, né? Mas uma dessas etapas desse círculo, que é um círculo vicioso. Muito bem, são 22 horas e 32 minutos, entrevista aqui com a Pamela Borio, né? Candidata a vereadora aí pelo Patriotas. E nós temos aqui o Milton Cordeiro, que está nos acompanhando aí. Um abraço, Milton Cordeiro. José Cavalcante também está mandando aqui um abraço. Ele está falando aqui que gostou da resposta aí de Pamela. Tem também aqui o Montgomery, que é o Trem da Madrugada, que apresenta aí na 104 FM. Ele diz aqui, parabéns, candidata Pamela Borio. Você está saindo-se muito bem na entrevista do Rádio Cidadão. Um abraço, Montgomery. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilha aí. Eu faço uma pergunta agora, Pamela. Eu estou sempre acompanhando aí nas suas redes sociais, e vejo você visitando algumas localidades, algumas comunidades, inclusive... semana passada você visitou aí um local que me parecia mais um mercado abandonado, onde as pessoas estavam vivendo aí em situações precárias, né? E eu te pergunto, você como candidata, o que é que você sente dentro visitando esses lugares? Você chega no lugar onde o cara está dormindo no chão com sua esposa, né? As crianças trabalhando no lixo, eu já vi isso. Qual o teu sentimento? Caso você chegue a ocupar uma ocupar uma cadeira na Câmara Municipal aqui de João Pessoa, o que Pamela irá fazer por essas pessoas, principalmente essa turma de baixa renda, essas pessoas que mais necessitam, Pamela? Como jornalista, eu já lidava com esse sentimento. Primeiro que é um sentimento de muita tristeza e indignação. E ele vem acompanhado de uma sensação de impotência. Então, eu sempre ficava muito mal quando eu tinha de fazer alguma matéria em lixão, em presídio. E são situações que, infelizmente, a gente acaba vivenciando, né, como jornalistas, como comunicadores. E isso também fez um diferencial na minha vida também, na minha vida pública, até nas funções que eu assumi, né? Eu fui presidente de honra do SENDAC, eu fui madrinha do programa de política sobre drogas, que foi baseado nessa minha experiência mesmo
muito particular, né, mais além do que profissional, de ver como as drogas elas acabam destruindo o indivíduo e, consequentemente, a sociedade, o entorno dele. E eu assumi alguns trabalhos de forma mesmo voluntária, por uma questão mesmo de vontade própria. Então, assim, é lamentável, né? Eu não tenho como descrever como é uma mistura de sentimentos e sensações muito ruins quando eu me deparo com esse tipo de realidade. A gente fala muito em equidade, né? Há uma diferença entre igualdade e equidade, e as pessoas não conseguem entender muito bem. E aí, o que eu penso para essas pessoas, né? Eu tenho planos, assim como eu falei sobre políticas públicas para as mulheres, e a gente está direcionando essa entrevista até para falar de outras causas, né? Causa animal, saúde, educação, infraestrutura, economia, empreendedorismo, turismo. Tem a questão da cidadania, que também ela é latente, né, no meu coração, porque são pessoas totalmente abastadas, desprovidas de qualquer dignidade pelo poder público, que ali está totalmente ausente. Quando você anda por esses lugares, você vê completa ausência e abandono do poder público. São pessoas que não têm qualquer acesso às condições mínimas de uma vida digna. E, como eu já falei, né, a Paraíba tem esses índices que são alarmantes, e João Pessoa não fica atrás, e com investimentos péssimos nas áreas mais necessitadas. E é isso, eu pensei num plano, voltando à questão desse plano, eu fiz parte da comissão de elaboração do plano de governo do nosso candidato a prefeito, Robert Virgulino. Dividimos essas comissões, essa comissão em comissões micro, e cada grupo, né, dessas comissões era formado por especialistas. Então, para elaborar o plano de segurança, eram especialistas em segurança; para elaborar a questão da comunicação, especialistas em comunicação; saúde, especialistas em saúde. E esse trabalho durou meses até a gente elaborar esse plano, que já está inclusive no TRE, né, o plano de governo. E através desse plano eu tive algumas ideias, outras ideias já partem da minha proposta ao Legislativo de 2018, e dentro disso, por exemplo, na época, eu lembro que uma das minhas propostas na questão da cidadania voltada aos idosos era a isenção do IPTU para idosos cuja residência seja de mais de 10 anos. Então, eu trago isso novamente como plano dentro dessa esfera municipal, que é plenamente viável. Na questão da cidadania, especificamente, também temos 50% de desconto no ITBI para o primeiro imóvel. Essa já é uma proposta que partiu desse nosso plano de governo do nosso prefeito Valber Virgulino, né, e da nossa vice Leila Fonseca. E aí eu já trago para a minha. Eu creio que as paradas de ônibus, elas deveriam ser dignas. Gente, quem circula pela cidade sabe, elas devem ser apropriadas, elas devem dar condições de proteção ao intemperismo. Tem paradas de ônibus que não têm qualquer proteção. Então, assim, como é que a gente pode fechar os olhos diante disso? Não pode, em todo canto. Não é só, você não precisa ir muito longe nas comunidades para você ver uma ausência ou uma ineficácia do poder público. Em qualquer lugar, até nas áreas nobres, você vê. Eu estou dando esse exemplo das paradas de ônibus, que elas não são dignas. As praças, elas poderiam contar com quadras poliesportivas. Isso é muito barato, é um custo que gera um valor, inclusive tira jovens das drogas através do esporte. Não precisa se deslocar para muito longe, né, para um ginásio, porque a praça que está ali no seu bairro já tem uma quadra poliesportiva onde pode praticar esporte. Então, são pequenos detalhes que a gente pode vislumbrar o carinho, o cuidado, né, de uma gestão para com o seu povo. Isso tudo é muito importante, né? Para quem está lá acima, no macro, pode achar que pode até sequer ter visão, né? Eu acho que eles passam
por essas paradas de ônibus, por exemplo, sem nem observar se elas atendem às condições dignas mínimas, né, para os usuários. Então, há todo um detalhamento. Para as pessoas, os portadores de necessidades especiais, por exemplo, a gente pode utilizar uma dessas escolas abandonadas como centro de desenvolvimento integral, com tratamentos multidisciplinares, com fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, enfim, especialistas diversos, para poder garantir a cidadania, né, que eles também fazem parte de uma população, de um recorte da população em situação de vulnerabilidade por sua condição de saúde, né? Por sua vulnerabilidade mesmo, assim, por sua necessidade especial. E é isso, acho que na questão da infraestrutura a gente poderia ter mercados públicos, eu não digo em cada bairro, porque olha só, João Pessoa tem 73 bairros, mas pelo menos em áreas estratégicas, mercados modelos. Lá em Salvador tem o mercado modelo, mas aqui poderia ter um mercado modelo em bairros que são áreas estratégicas, como Mangabeira, com grande concentração de pessoas, e que nesses mercados públicos eles sejam totalmente estruturados. Hoje, por exemplo, eu estava no mercado público de Mangabeira. Que bom que todo bairro no porte de Mangabeira tivesse um mercado público como ele, que tenha casa lotérica, que tenha caixas bancários, que as pessoas não precisem se deslocar para outras áreas, porque tudo isso gera demanda em trânsito, o fluxo. Então, assim, facilita muito a vida dessas pessoas se nesses bairros que tem a concentração maior de gente, tem mercados modelos que concentrem os serviços, que gerem economia, gerem renda, porque acaba, assim, movimentando a economia local, porque o fluxo até então de João Pessoa é praia-centro. Eu estou mentindo? Não estou. Então, a gente precisa, assim, descentralizar os serviços, descentralizar a economia e que cada bairro que seja estratégico do ponto de vista econômico, social, tenha, assim, um mercado, um modelo para descentralizar e, ao mesmo tempo, efervescer a economia local. Essa é uma ideia que é perfeitamente viável também. Transformar as feiras livres, por exemplo, em mercados modelos. Imagina só, cada feira livre que eu vou, e tem lugares assim, que é sangue escorrendo, né? Naquela parte do frigorífico, da peixaria. Enfim, é uma situação de insalubridade que a gente não pode aceitar. É comum? Mas a gente não pode continuar aceitando isso dessa forma, porque as pessoas têm que ter um mínimo de condições dignas de trabalho e de vida. Então, são detalhes que fazem a diferença e são nesses detalhes que eu me apego também, né? São ideias que a gente precisa pôr em prática, que são perfeitamente viáveis. Muito bem. Ari Júnior, 22 horas e 43 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson Gomes, o Wilson que está acompanhando a gente lá no Cidade Verde, né? Bairro de Mangabeira. Alô, Wilson, um abraço para você e também para sua esposa aí, o pessoal que está acompanhando aí em Mangabeira. Ari Júnior, com você, Ari. Pamela, a pergunta que eu faço a você você já foi primeira-dama do Estado e fez um bom trabalho na ação social, como você também falou agora há pouco. Você não acha que em nome do Estado da Paraíba, em nome de João Pessoa, está faltando mais apresentação das primeiras damas aí à frente das ações sociais? Isso que você fez muito bem quando estava como primeira-dama do Estado? Você que realmente aí é uma pessoa especial para poder falar aí sobre essas ações que você desenvolveu muito bem. Eu lembro de um trabalho que eu fiz, você, pelo Carnaval da FUNAD, lá na praia, certo? O Portadores da Folia. Você estava lá em cima do trio, na maior simplicidade. Então é isso que você não acha que está faltando por parte aí das nossas primeiras damas do Estado? Eu emendo também, Ari, para a Pamela dizer o seguinte, que não seria já o momento aí das vereadoras, né, aqui de João Pessoa, se unirem para isso também, porque seria uma boa, né? Pamela, pode ficar à vontade. Veja bem, Ari, primeiro que eu acho injusto a gente direcionar algo que tem a ver também com a personalidade, com o caráter, com a visão de mundo, sabe? As pessoas têm as suas particularidades e eu acho injusto cobrar
seja da primeira-dama do Estado, do município, de outros municípios, que elas tenham o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, até porque cada uma tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem a sua trajetória de vida, né? Para mim, por exemplo, foi muito comum, foi muito normal adentrar os presídios. Eu fui a primeira a adentrar um presídio aqui no estado, pasme, né? Eu fiquei impressionada quando me falaram isso. Pamela, nenhuma primeira-dama entrou aqui no presídio para estabelecer políticas públicas de ressocialização, de capacitação, de alfabetização. E para mim era comum entrar no presídio como jornalista, por isso que eu falei assim, eu não tenho preconceito com relação a locais, e ainda mais quando você é uma representante pública, uma figura pública, você tem sim de ir onde o público está, né? Você tem que ouvir o público, tem que estar onde o público está. E o que eu chamo de público, eu chamo de povo, né? Alguns chamam de público com relação ao nosso meio, público é o povo. Então, eu acho que é injusto cobrar delas que tenham a mesma trajetória ou que tenham a mesma vontade. O que a gente pode esperar delas é o seguinte, é que elas honrem, né, dentro de suas funções, que elas não se envolvam em corrupção, que elas não se envolvam, enfim, nos crimes, na parte ruim, suja, que esse meio traz muito, né? Eu digo sempre que em toda profissão, há as pessoas boas e as pessoas ruins. Claro que há determinadas áreas que têm uma maior concentração de pessoas boas e outras que têm uma maior propensão de ter pessoas ruins, por causa de ambição, de expectativa de poder, como a política. A política tem uma maior concentração de pessoas ruins. E quando você adentra essa esfera, você tem que estar preparado para lidar com isso quando você não é parte, né, desse conjunto ruim. Você tem que ser muito forte, tem que ser muito determinado. Eu tenho algumas características que são peculiares e que me ajudaram a desenvolver esse trabalho, né? Eu te falei, dei um exemplo da minha profissão que já me permitiu ter um olhar diferente sobre o outro, né? Nós jornalistas somos condicionados a escutar sempre o outro, a escutar sempre os dois lados, a apurar muito bem os fatos, a apurar muito bem as informações. E nada melhor do que você vivenciar, testemunhar, estar em loco, né? Para entender como é que acontecem essas dinâmicas, né? Essas experiências. Então, isso, por si só, já me ajudou, né? Dentro dessas funções. Mas tem algumas características pessoais que também propiciaram que eu tivesse esse êxito. Eu fui criada e até hoje eu trago algumas lições muito fortes dentro de mim. Eu sempre escutei minha mãe falando, não queira para os outros o que você não quer que façam com você. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Né? E isso é muito forte dentro de mim. Tem alguns nortes também que são da minha identidade religiosa que também me norteiam, né, dentro desse processo. Eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, no único Deus, que ele é onipresente, ele tudo vê, ele é onipotente, ele tudo pode, ele é onisciente, ele tudo sabe. Então, eu penso 1000 vezes antes de cometer ou falar algo que poderia decepcioná-lo. E ao mesmo tempo, eu tenho esse temor a Deus. Eu sou movida apenas pelo temor a Deus. Então, por isso, é muito difícil eu temer algo ou outro aqui nesta terra. Aí as pessoas já falam, Pamela, você é corajosa, você é determinada. Não, é porque eu só temo a Deus. E eu só sou direcionada e conduzida por Ele. Então, se Ele me permite que eu vivencie, que eu testemunhe, que eu tenha conhecimento de determinados fatos, é porque Ele quer que eu atue sobre aquilo. Até porque está escrito também um outro ordenamento que é para a gente ser ativo, que cristão deve ser ativo, não deve ser passivo. Essa ideia de que cristão deve ser passivo e bobo não existe, né? A pessoa é boa, mas não é besta, né? Tem esse conceito, esse linguajar aqui bem nordestino. Então, a gente não pode ser vulnerável e passivo diante do mal. Pelo contrário, Deus pede que a gente combata o mal. Até os anjos usam armas. Então, quando eles colocam, eu digo eles enquanto oposição, né, tentam distorcer valores, tentam distorcer nossas ideologias, a gente só trabalha com a verdade.
E aí, dentro dessas características que eu pontuei, né, coragem, determinação, transparência, isso também vem muito do jornalismo, vem muito da minha base familiar. Minha família é muito aberta e as mulheres da minha família são mulheres muito fortes. Inclusive, eu venho de uma família de matriarcas. Então, tudo isso me direcionou a ser quem eu sou hoje. A minha questão da qualificação e capacitação profissional também me permitiu a trabalhar daquela forma. Meu comprometimento, minha independência, tudo isso me direcionou a estar aqui, a ter essa trajetória, né, aberta, pública, transparente, e me direciona também para que eu continue dessa forma no futuro. Então, eu posso atestar a minha responsabilidade, meu comprometimento, minha abertura, minha transparência, e em qualquer área da minha vida, né? Eu fui dessa forma como jornalista, eu fui dessa forma em todas as funções públicas que eu ocupei e vou continuar sendo dessa forma na minha vida privada, na minha vida profissional, pública e em qualquer função que porventura eu abraçar, né? Esteja inserida no meu contexto. A gente tem uma dinâmica de vida, a gente nunca sabe como é que estaremos no futuro. Né? Até porque há estudos até que comprovam que essa geraçãozinha atual vai ter de 4 a 5 profissões durante a vida. Então, a nossa geração, inclusive, já pode contar com 2, 3 profissões durante a vida. Né? E eu sempre tive muita versatilidade até dentro da minha área de jornalismo. Eu fiz de tudo no jornalismo, né? Fiz esportivo, talk show, enfim, telejornalismo. E então, todos esses conhecimentos e vivências, experiências me condicionaram a ser quem eu sou. Eu acho injusto cobrar de uma outra pessoa que não tenha tido a mesma criação, a mesma base familiar, a mesma educação, a mesma capacitação, as mesmas experiências, para que atue dessa forma, né? Eu não acho justo. E ao mesmo tempo, esse é um traço de sororidade, né? Como eles chamam, de empatia para com o próximo. Eu não tenho também expectativa sobre outras pessoas. A gente sempre espera o melhor delas. Pamela, eu gosto aí da ousadia da pessoa chamada Pamela Borio, jornalista, amiga, e você foi muito corajosa. Você foi uma mulher que hoje muitas das mulheres aqui em João Pessoa, eu tenho uma plena convicção que vão lembrar de você, evidentemente, pela bravura da mulher, porque muitas das mulheres sofrem caladas, certo? Ali em sua residência, para não poder expor o nome do seu companheiro. E você, como a primeira-dama, você mostrou a realidade da Granja Santana, que tinha era frutos do mar, preços altíssimos, certo? Que a sua secretária foi também violentada também dentro da Granja Santana. Então, tudo isso, hoje você diz a mesma coisa que você falou no passado, nesse período político que nós estamos, que você sabe que o envolvido hoje também é candidato a prefeito em João Pessoa. E pasme, tem um juiz que o absolveu de um dos crimes que ele foi condenado recentemente, agora em agosto, lá em Brasília, pelo ministro Og Fernandes. Não sei se vocês lembram dessa condenação, que falou até em cassação. Infelizmente, chegou tarde a ação, né, lá em Brasília, mas o crime praticado tem a condenação de cassação. E esse mesmo crime, ele teve a absolvição pelo atual presidente do TRE, né, Ricardo Porto, o José Ricardo Porto, conhecido popularmente como Zeca Porto, e o absolveu. Então, assim, veja bem, na esfera da Paraíba, temos um juiz que o absolve de um crime com todas as provas, e um juiz que tem ligações desde a época da faculdade, que deveria ter se averbado suspeito naquela AIGE do empreender, dos codificados. Se vocês derem alguma pesquisada aí no Google, vocês vão ver que ele o absolveu. E nesse mesmo crime, quando subiu ao Supremo,
Ele foi condenado. Então é muito triste assim a gente perceber que na Paraíba ainda a justiça tem dependência, né, de outros poderes. Ainda porque a gente espera que a independência, que exista a independência entre o legislativo, executivo e o judiciário. E não, a gente percebe que há uma cumplicidade, um entremeamento que é danoso, é danosa à lei, porque a lei ela não é cumprida da forma que deveria ser, é danosa à justiça, é uma ação que é danosa à justiça, é danosa ao judiciário, porque nem todos os membros do judiciário eles desviam de suas missões, que é zelar pelas leis, né, que é fazer cumprir as leis, e é danosa à sociedade, uma ação que é danosa à sociedade, porque, como eu falei no começo, né, a sociedade espera por punição, espera que os crimes tenham punição, que os envolvidos sejam responsabilizados por seus crimes. Então, deveria ser normal, né, haver uma represália, não só a pena social, como no judiciário. Mas, pasme, é muito triste a gente ainda ver cidadãos falando, rouba, mas faz. Você acha assim que Ricardo Coutinho é uma pessoa cínica que esconde as verdades? Porque hoje mesmo, na entrevista que ele deu hoje em uma emissora aqui, a Rádio da Puan, ele disse que estão aprontando para cima dele, porque ele é uma pessoa ligada à política nacional, envolvimento com Lula, com o PT, e aqui é a entrada da política do Nordeste. Você não acha assim o lado cínico assim, dele em poder vir falar isso a público por estar em campanha para querer comover aquelas pessoas, já que você foi uma pessoa que, todos nós sabemos, você foi uma pessoa que foi muito perseguida pelo gênio mesmo de Ricardo Coutinho? A minha sorte, a sorte de muitos, é que eu sempre fui muito combativa. Eu sempre fui muito combativa no jornalismo, ao ponto de, inclusive, nunca ter aceitado uma assessoria em outro órgão ou ligado a qualquer partido político até então. Eu me envolvi com política de 2018 para cá, né? Até então eu era completamente independente, né? Até sair da emissora no ano que eu estava fazendo 10 anos, né, de casa, quando foi pedida a minha cabeça. Então, eu sempre trabalhei de forma idônea. E as pessoas, você citou esse exemplo, mas a gente vê tantos políticos com não só apenas mentiras, mas eles fazem promessas escabrosas, promessas que jamais vão cumprir e que o povo ainda acredita. Então, assim, eles podem falar o que querem, eles podem mentir, eles podem criar ilusões, utopias, mas cabe ao povo, nesse momento, ter consciência, refletir sobre o que eles estão falando, prometendo, porque falar é muito fácil. Falar todos falam, né? Eu sempre digo isso, não se atentem ao que falam, se atentem ao que eles fazem, se atentem às atitudes, porque é muito comum, está explícito à nossa volta as pessoas falarem algo que vai de contra o que elas praticam. É triste, né, ver esse tipo de situação. Nesse caso também, assim, eu confesso que eu não vejo nada relacionado nem a essa figura, nem ao grupo coletivo. Eu procuro não ter informações, porque me faz mal. Foi como o Rui Carneiro falou em um debate, é um incômodo, é desconcertante. Eu não me sinto à vontade em ver um debate com pessoas com esse nível, gente envolvida na Operação Confraria, na Operação Calvário, na Operação Vitrine. O que é isso, cara? Qualquer cidadão, quando quer adentrar a máquina pública, qualquer cidadão, quando participa de um concurso público, ele não apenas é testado em suas capacitações, ele faz uma prova, ele é submetido a uma prova de conhecimentos mínimos, como ele também é avaliado em sua trajetória, em atestado criminal. Então, assim, há toda uma série de requisitos que são necessários para adentrar a esfera pública. Então, quem é concurseiro sabe. Agora, como é que a gente não pode ter um mínimo de requisito para um postulante a um cargo público?
Eu acho que no Brasil, isso inclusive eu tratei muito em 2018, como então candidata ao Legislativo Federal, né, como candidata à Câmara Federal, que eu concorri como deputada federal, porque isso precisa ser reformulado urgentemente. Por que o fórum privilegiado até hoje não foi colocado em prática, sabe, com tanta defesa popular, com tanta luta popular? Porque lá no Congresso tem bandidos. As pessoas acabam elegendo bandidos porque eles têm uma máquina por trás. Como eu falei, quando você tem uma máquina por trás, quando você tem muito dinheiro, você elege um poste. Você elege pessoas que nunca estiveram na política, porque eles compram voto, dão cesta básica, compram pesquisas, compram tempo de TV, com conchavos, com barganhas. Então, todo esse contexto acaba facilitando a criação de políticos desonestos, corruptos, né? Porque, queira ou não, os postes, eles se propõem a manter o sistema da corrupção. A partir do momento que você é um poste, você é um agente da corrupção também. Então, é muito triste ver essa forma, assim. Eu procuro realmente não ver entrevistas, não saber de fatos. Eu estou focada, inclusive, na minha campanha, porque eu não quero me contaminar com essa indignação, essa revolta, que me é pertinente. Eu sempre vou estar nutrida disso diante de fatos absurdos como este. Então, e trouxe esse fato do Rio Carneiro, então candidato à prefeitura de João Pessoa nesta eleição, para poder fazer valer uma voz que não é somente a dele, não é somente a minha, mas é do povo. As pessoas, no geral, elas não aprovam quem lhes rouba, que novamente lhes roube. Essa história de que político, ele rouba, mais faz, eu quero ver você botar na sua casa um funcionário, um empregado que tenha te roubado. Mas vamos supor, vamos dar um exemplo de um jardineiro. Ele mantém meu jardim tão lindo, mas ele me roubou, mas eu quero ele de volta aqui, ele vai continuar me roubando, mas vai manter meu jardim lindo. Olha só que coisa incoerente, que lógica, é burra. Então, o bom que... Não é nem com deboche que eu estou falando, né? Se bem que muita gente me acha sarcástica, porque eu tenho isso muito forte, mas, enfim, é uma comparação que eu trago para que as pessoas percebam o absurdo, o horror que é isso. E que essa conscientização ela seja efetivamente disseminada, porque eu não aguento mais adentrar esses bairros, essas comunidades, escutar isso, rouba mais faz. É muito... Ô, Mago. Oi. Mago, estou recebendo algumas mensagens aqui, certo? É bom você botar aí no rodapé o telefone aí para que as pessoas possam participar, que estão fazendo as perguntas aqui, mas fica bem melhor para que essas pessoas aí façam direto aí a Pamela. Já que Pamela é candidata a vereadora. E nós temos que, eu pelo menos enalteço o seu nome aqui, Pamela, não tenho assim diretamente esse contato com você, mas sei que você é uma mulher guerreira, mulher de fibra, mulher honesta, mulher dinâmica, mulher que tem realmente compromisso com as causas sociais, tá? E assim, sabe que a Câmara Municipal de João Pessoa, nós deveríamos, nós que eu falo, as mulheres, né? Não falo por mim, eu falo pelas mulheres. Poderíamos eleger um grande número de mulheres, porque nós temos só 3, 4 mulheres na Câmara Municipal, e tem que ter uma mulher assim como você, para poder também representar as mulheres aqui da nossa capital. Então, essas perguntas aí, 8891-2865, 8891-2865, né? Pronto, eu estava botando 2965, então é 2865. Então, as pessoas podem ligar aí já para poder fazer alguma indagação aí a Pamela Bório. Pode ligar e também pode mandar sua mensagem em áudio para a gente aqui, com certeza. Pamela, você falou agora há pouco, aqui no início, né? Agora há pouco, não faz tempo já, né? Já estamos há quase uma hora já de entrevista. Podemos aqui utilizar mais uns 30 minutos, Pamela? Tá tranquilo? Mais 30 minutos? Tranquilo. Muito bem, porque aí a gente entra também nas suas propostas, né? E é muito interessante a gente passar isso para o cidadão que está em casa aí acompanhando nas redes sociais. Mas você falou aí, e citou bem aí, sobre esse ciclo vicioso que tem desses políticos do nosso país. Eu te faço uma pergunta com relação à Câmara Municipal de João Pessoa, emendando com essa de Arujunho sobre as mulheres, né? A força da mulher que está precisando realmente. Como você acredita que esse ciclo vicioso aí
esses caras, esses vereadores que estão lá já estão acostumados já, eles, porque a gente tem muitos vereadores, não são todos, mas a maioria, a gente está começando a conhecer agora na campanha, eles estão nas ruas. E se você perguntar a qualquer cidadão de comunidades periféricas, ele não conhece o vereador. E agora eles estão passando a conhecer, porque eles estão caminhando nas ruas das comunidades. Você acha que deveria, já é hora da população fazer uma renovação aí, digamos, de uns 80%, 90% na Câmara Municipal, Pâmela? Principalmente das mulheres? Passou da hora, né, Francisco? Passou da hora. Hoje, particularmente, eu tive uma experiência, né? Tinha uma casa com um adesivo de um vereador e uma das minhas amigas, que eu acho que inclusive está me assistindo agora, né, Cristina, ela indagou para a moradora porque que ela estava votando nele, né? Já é um vereador de mandato. Ela falou: olha, eu nem conheço ele, ele veio aqui, sempre me traz uma gradinha, eu botei o adesivo dele aí só para fazer a divulgação. Mas, assim, a senhora não sabe de nenhum trabalho que ele tenha feito em favor desta comunidade ou em favor da cidade? Não, senhora, eu não sei nenhuma lei, nada, nada, nada. Ela respondeu assim. Então, é muito comum passarmos por casas que tenham até adesivos de vereadores já eleitos, né, que estão agora em campanha novamente, e são moradores que não têm o mínimo de informação sobre esse trabalho, e não tem o mínimo de informação porque realmente não trabalhou como deveria. Porque se fosse um vereador ativo, proativo, na verdade, né, eficaz, com certeza eles teriam lembrado de alguma obra, de algum benefício, alguma lei, né, alguma proposta. Então, é muito até engraçado, chega até a ser engraçado você ver esse tipo de situação, assim, um adesivo que está ali só para emoldurar, porque ofereceu uma ajudinha, né, como ela falou. Mas eu digo o seguinte, passou da hora porque a gente ainda padece por causa... Eu trouxe esse exemplo do Fórum Privilegiado, né, porque a gente tem um congresso, que é um congresso que, apesar de ter tido a maior renovação na última campanha, na última eleição em 2018, ainda traz muitos parasitas do poder público ali, porque muitos políticos de carreira devem sim ser chamados de parasitas, já passou da hora deles largarem o osso, sabe? É um vício, e todo vício é maligno. A política é um vício para muitos desses políticos, infelizmente, e eles se contaminam com as coisas ruins que os vícios costumam trazer, né? A falta de limites, desenfreamento, enfim, a corrupção por si só também é uma consequência, né, de vício político que acaba se envolvendo nisso. Então, eu acredito que, apesar de ser uma necessidade latente, e nesta campanha, principalmente, que é uma campanha que traz membros que vão nortear as ações mais intrínsecas, mais palpáveis do nosso cotidiano, né, que são os vereadores e o prefeito, infelizmente não vai contar com a renovação necessária que a sociedade almeja, que o povo precisa. Temos pouco tempo de campanha eleitoral em função da pandemia, e nesse pouco tempo já é uma vantagem, né? Essa diminuição do tempo de campanha já é uma vantagem para os políticos com mandato, porque eles já são conhecidos, eles já têm lideranças comunitárias escravizadas ao seu dispor. Eu digo que são escravizadas porque é trabalho escravo mesmo, são lideranças que ficam eternamente presas a esses velhos políticos, em troca ou de vantagens ou de cargos na prefeitura, ou até de expectativas de poder, e eles acabam loteando a cidade nos seus currais eleitorais, nos seus redutos eleitorais. É muito triste você percorrer os bairros e as comunidades e ver a cidade toda loteada dessa forma, e ao mesmo tempo se sentir potente, porque você é só um grãozinho de areia nisso tudo, né? Mas eu creio que até um grão de mostarda ele faz a diferença, como está escrito na Bíblia, né? Se tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você é capaz de mover o monte. Então, eu creio que esse trabalho de formiguinha, esse boca a boca, esse trabalho
mínimo ao longo de todos esses anos, ele surte sim efeito, comprovadamente eu já tive e vi dessa forma, e vou continuar trabalhando contra a corrupção, pela justiça, dentro ou fora da política, porque essa é uma questão muito minha particular, para mim é uma questão de honra atuar nesse sentido. Independente do êxito ou não dessa campanha eleitoral, eu vou continuar sendo combativa, vou continuar denunciando, vou continuar fiscalizando. Infelizmente, os vereadores atuais, eles não cumprem o mínimo de suas obrigações, que não é apenas propositura de leis, mas também de fiscalização do Poder Executivo. Se a gente tivesse vereadores que fiscalizassem o executivo, não teria tido, por exemplo, aquele ensaio de CPI da obra da Lagoa. Essa obra no Busto de Tamandaré, por exemplo, que levou quase 2 anos para ser concluída, afetou até o turismo, né, o Réveillon do ano passado. Ela foi concluída, mas se vocês perceberem as falhas gritantes, e não só essa obra, como a ciclovia estendida dos bairros, entre os bairros Tambaú e Manaíra, por exemplo, que ela teve que ser duplicada, reformulada, refeita, tudo isso gerou mais gastos, aditivos, e a gente sempre vê com maus olhos os aditivos para a grande população que não fiscaliza, que não entende muito bem sobre a máquina pública. É tipo, você orça, você faz o orçamento, uma perspectiva de valor de uma obra, só que essa obra diz que precisa aumentar a tinta, aumentar a areia, aumentar asfalto, tal, e aí vão aumentando, e às vezes a obra fica até superfaturada, e os aditivos acabam favorecendo o sistema da corrupção. Essa questão da pandemia, gente, dia 19 de outubro, ontem, o governador João Azevedo decretou calamidade pública. Para quem não sabe, quando um estado, quando o município está em calamidade pública, né, sob decreto de calamidade pública, é muito difícil você controlar e fiscalizar os gastos públicos. A questão da falta de licitações, e não há necessidade para isso neste momento. E aí passou batido aos olhos das pessoas, muita gente nem sabe que isso aconteceu ontem. É muito triste, né, ver que a informação não está chegando às pessoas da forma que Mas eu anunciei, chegar. viu, Pamela? Eu anunciei hoje no meu programa, hoje, realmente estado de calamidade pública, né? Realmente, muita gente, você está tocando num assunto aí, é por isso que eu digo, a Câmara Municipal tem que ter uma mulher como você, que está alertando a população o que é estado de calamidade pública. Não tem fiscalização nenhuma. Pode-se comprar tudo e fazer tudo porque a fiscalização está de águas abaixo. Então, por isso que eu assino embaixo, Pamela. Você realmente merece, viu? Né? Ainda mais exatamente. Em época eleitoral, faltando 3 semanas apenas o pleito, que está todo Concordo mundo com você. olhos voltados para as eleições, todo mundo desatento. Ele faz isso, gente, pelo amor de Deus. Mas diante de mim nada passa despercebido, e muito menos diante de Deus, nada em absoluto passa despercebido. Então, se a gente não pode contar com o trabalho dos vereadores de fiscalizar o executivo, o trabalho dos deputados de fiscalizar o executivo, a gente não pode contar com o trabalho do judiciário, a gente tem que contar com a justiça divina, né? Porque dessa ninguém escapa. Ô Ari Júnior, eu tenho uma pergunta aqui, uma cidadã mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, eu vou enviar aqui para a Pamela, ela fica à vontade para responder ou não, tá certo, Pamela? Mas antes aqui eu quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está ouvindo lá em Mangabeira, mais uma vez, um abraço para o Milton Cordeiro. O Milton fez uma pergunta aqui, Milton, mas a Pamela já respondeu, tá certo? Eu vou colocar aqui o zap, Pamela fica à vontade aí para responder esse questionamento aqui dessa telespectadora, né, da rede social que está nos acompanhando. Boa noite. Boa noite. Você foi muito violentada pelo seu ex-marido? Deu para entender, Pamela? Deu sim. Pode ficar à vontade. Se quiser responder, fica à vontade. Eu passei por quase todos os tipos de violência. Passei pela violência psicológica, patrimonial,
moral. Quem não lembra das mídias, dos sites, dos blogs que me esculhambavam e que eram patrocinados pelo governo do estado? Quem não lembra da condução coercitiva que aconteceu quando havia um TCO? Em TCO, inclusive, a gente nem é obrigado a depor, se quiser, né? Se for esse um entendimento ou o desejo, né, da pessoa que passou por uma situação, sendo que eu era a vítima e ele fez isso. Então, houve abuso também de poder, ele fez uso da polícia dessa forma. Então, tudo isso a gente colocou na denúncia que o qualificou na Lei Maria da Penha. Infelizmente, eu não posso entrar em detalhes, né, porque é um processo em segredo, mas existe medida protetiva, estou amparada por medidas protetivas, e entre 2015 e 2016, a Polícia Federal me ofereceu inclusão no programa de proteção às testemunhas, que eu rejeitei, porque, primeiro, que eu já tinha entregue a minha vida ao Senhor, né? Eu só temo a Deus, reitero e repito. Então, minha vida é do Senhor. Eu jamais iria abdicar da minha vida pública, da minha vida profissional e pessoal por causa de um medo, de uma ameaça. Não é nada neste mundo que possa me parar, me impedir, me intimidar. Então, assim, infelizmente, tudo que aconteceu foi para um aprendizado, não foi para me parar, pelo contrário, me levou adiante, me levou a combater mais esse tipo de problemática, me levou a poder ajudar outras mulheres. Eu recebi muitos directs e eu norteei, eu intercedi por muitas mulheres também, direcionei elas a advogados, a psicólogos, enfim, muitos casos ainda me chegam. Por isso que eu acho que há necessidade de se criar uma comissão, né, de proteção e de atendimento multidisciplinar às mulheres vítimas de violência, porque aqui os índices são também igualmente altos e alarmantes como a nível nacional. E embora a gente tenha ainda esses recursos aqui, né, tem uma rede de amparo, ela é limitada, repito. Mas é isso, amiga. Passei por todos os tipos de violência com relação a esse caso, já é público. Não posso entrar em detalhes sobre os processos por causa do segredo de justiça, mas infelizmente passei e ainda passo por algumas violências referentes a isso, né? Eu ainda passo por violência psicológica, eu ainda passo por violência moral, a patrimonial mesmo, né? Que não tem como, os danos ainda não foram reparados. Já que, Pamela, danos não só contra eles, os agressores, também contra o Estado, porque o Estado ele participou com a máquina contra mim. Então, a gente tem esse processo de danos e que ainda não foi concluído. Pamela, nós acompanhamos também, você sabe que a mãe é o que dá mais amor aos filhos, isso aí sempre é notório. E o seu filho, Ricardo, ele evadiu-se aqui da capital e viajou sem dar, pelo que as redes sociais anunciou, e deixou você sem notícias nenhuma do seu filho. Como é que está hoje a paternidade? Está com você, em definitivo, ou está com Ricardo Coutinho? Porque aí ele foi muito arbitrário com essa situação, em poder querer esconder o filho da mãe, e você sendo a mãe. Eu não tinha notícias do meu filho, não só com relação a essa experiência em particular, né? Essa citada por você, da viagem. Veja bem, há 2 anos, mais de 2 anos, o meu filho dispõe de aparelho celular. E quando era Dia das Mães, meu aniversário, sempre em situações assim, o celular do meu filho lhe era tirado. E às vezes passava um bom tempo sem celular. Então, eu era totalmente impedida de ter um mínimo de comunicação com o meu filho, e que era um descumprimento legal, até porque temos uma ação, né, de 2015, inclusive, que era para garantir comunicação, transporte e habitabilidade. E houve esse descumprimento,
Aliás, é recorrente, né, constante, com relação à comunicação, ao acesso ao meu filho, até então, numa guarda compartilhada, que só era compartilhada no nome, porque na prática ela não era compartilhada, e de uma forma totalmente indevida. Eu trouxe isso a público no que eu pude, porque eu também estava limitada por ser segredo de justiça, nunca falei sobre número de processo, não falei sobre detalhes do processo. O que eu trouxe a público foi o que eu pude trazer para as pessoas terem um mínimo de compreensão sobre aquela aberração judicial que estávamos passando. Mas desde dezembro, graças a Deus, eu estou com meu filho. Ele fez os assistentes sociais, psicóloga, enfim, todo mundo chorou quando o localizou e o pegou para me entregar, porque ele falou, finalmente o meu sonho está se realizando. Então elas choraram de emoção, até o cara lá chorou de emoção, enfim. Quando viu uma criança falar dessa forma, né? E ele chorou também quando esse dia chegou, porque foram quase 5 anos de uma luta que não só foi minha, infelizmente. Temos sequelas de todo esse sofrimento, eu trago sequelas que as pessoas sequer imaginam. Recentemente eu estava conversando com minha advogada, ela perguntando, ela foi perguntada, na verdade, por uma pessoa, por um internauta, por que eu fiz micropigmentação. Aí ela teve que dizer, olha, Pamela, como sequela de todo o sofrimento, ela desenvolveu alopecia frontal fibrosante, que eu desenvolvi esse problema. Eu tenho algumas doenças autoimunes que foram causadas por somatização de todo esse sofrimento. Eu desenvolvi tireoidite, eu tive um nódulo no pulmão que eu tive que passar por um PET scan, eu tive várias doenças. E uma delas foi essa alopecia frontal fibrosante, que eu tenho perdido o cabelo. Não sei se vocês reparam, tem um lado que eu estou mais careca. Dá para perceber, é verdade. Eu perco o cabelo, eu perco sobrancelha, cílios. Então, essas pessoas que não compreendem as minhas necessidades, tipo, se eu fosse uma paciente em tratamento do câncer, eu também precisaria fazer micropigmentação, eu também precisaria fazer essa aplicação de cílio. E antes de eu passar por tudo isso, por exemplo, como jornalista, eu sequer usava cílio postiço no meu programa, né? Que é uma... Desculpa estar entrando em detalhes, em feminices, mas para as mulheres são detalhes que são importantes, e por isso que eu gosto de trazer isso aqui à tona. Então, as pessoas não sabem, às vezes nos veem assim, não, ela é assim porque ela é vaidosa. Não, é uma necessidade. Infelizmente, para mim, é uma necessidade eu estar com o cabelo dessa forma, eu estar com a sobrancelha dessa forma, com os cílios dessa forma, porque eu não tenho mais os profissionais que me ofereceram esses recursos, seja micropigmentadora, seja extensora, enfim, eles sabem da minha realidade. Dermatologistas diversos, inclusive eu tive que passar por uma biópsia, eu tenho uma cicatriz na lateral do meu rosto, que demorou a identificar o problema de pele, esse que é autoimune, que eu desenvolvi. Né? Só uma médica do Rio Grande do Norte que conseguiu diagnosticar. Eu já tinha passado por vários médicos aqui da Paraíba. Então, infelizmente, eu desenvolvi doenças, eu tenho sequelas, meu filho também tem sequelas disso, graves até, que graças a Deus as mais graves já foram sanadas. A partir do momento que ele passou a morar comigo, sequelas graves deixaram de existir, graças a Deus. Mas a gente vai passar ainda um bom tempo tendo de lidar, né, e de tratar por todo esse tempo que fomos obrigados a ficarmos separados e passamos por várias situações de sofrimento, também decorrentes da separação e também situações decorrentes de opressão, de violência também. Então, Pamela, não interrompendo você, porque você está falando nessa parte de agressão, e eu tenho uma pergunta aqui também que é um pouco para emendar nesse que você está falando aí sobre agressão, uma pergunta meio chocante também do internauta. Mas eu tenho também aqui, já estamos quase chegando na reta final aqui, Pamela. Nós temos aqui 3 perguntas, uma do internauta. Tem uma telespectadora aqui que manda aqui um recado para você, eu vou colocar aqui. Vamos lá.
Boa Só para noite. concluir isso, a minha gastrite Oi. evoluiu para pangastrite. Eu tive problemas diversos, né, de saúde e Uhum. ainda tenho atualmente. Então, realmente, isso demanda tempo, né? Certo, deixa eu colocar aqui o recado aqui de um internauta que mandou para você aqui, vamos lá. De resto de Oi? entrevista, Oi? quanto tempo temos de restante? Nós vamos encerrar, vamos fazer aqui só 3 perguntas aqui do internauta. Queria Aí falar você... das minhas propostas. Olha, tem Pronto, propostas isso, da dá tempo, saúde, dá tempo. educação, causa animal, turismo. Dá tempo. Fica à vontade, com certeza, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui o recado da internauta para você. Boa noite. Me chamo Thaís. Mulher tem que votar na mulher? Você é muito bem aceita em João Pessoa. Me acompanhe sempre. Thaís, ela mandou o recado aqui, dizendo que te acompanha sempre. Thaís, mandando esse recado para você. Agora tem uma última Obrigada, pergunta Thaís. aqui. Eu não escutei muito bem, mas obrigada, Francisco. Ela falou aqui, boa noite, me chamo Thaís. Mulher tem que votar em mulher. Você é bem aceito em João Pessoa. Eu concordo, Thaís, eu concordo, porque precisamos de representatividade. E não temos ainda, infelizmente. E olhe que já temos leis que era para favorecer esse tipo de coisa, né? Como a questão das candidaturas femininas, né? Com mínimo de 30%. Pronto, e para responder essa outra internauta aqui, pegando também nessa parte de agressão, você responde resumidamente, porque muitas você já até já falou aí na sua resposta aí, você fica à vontade para a gente entrar no assunto aí das suas propostas, para a gente ir para o segmento final aqui. Vamos lá, boa noite. Oi, Pamela, boa noite. Que delícias da tia Tita. Eu queria saber se essa mesma irmã de RC foi a que maltratou você, foi a que deu uma surra em você. Oi, Pamela, boa Pronto, noite. essa pergunta que ela fez, Pamela, você fica à vontade para responder, não sei se você entendeu. Uhum. A que agrediu fisicamente, ela foi lotada na Fundação Casa de José Américo, até um ano atrás, ela estava lá. A outra, psicologicamente, e mãe de uma das agressoras físicas, ela estava lotada na Assembleia Legislativa através do gabinete de Gervásio Maia. Pronto, tá aí, respondido. Agora tem a pergunta aqui de Montgomery, que ele faz um programa Trem da Madrugada lá na 104 FM. Pergunta, candidata Pamela Bório, como você fiscalizará, como vereadora, o BIP, né, do município, que em 2017 era 19 bilhões de reais? E eu sempre reitero que há municípios aqui próximos, como Cabedelo, né, que tem o terceiro maior PIB. Como é que uma cidade como Cabedelo não tem o mínimo de infraestrutura? Eu sempre questiono aos moradores. E João Pessoa, com esse PIB tão elevado, ela já deveria estar também em outro patamar. E para ela estar nesse outro patamar, é sim necessário fiscalizar. Ele perguntou como, né? Eu estou dizendo que eu vou fiscalizar. Como já são outros 500. Por quê? Primeiramente, quando você elege um prefeito que não seja afeito à corrupção, e você pode observar isso desde a campanha eleitoral, um prefeito que não faça conchavo político, que não monte chapa em cima de barganhas, em troca de cargos, de promessas. Então, isso por si só já prediz se a gente vai ter uma gestão conflituosa ou pacífica, né? A Bíblia diz que a paz, ela procede da justiça, né? Quando você tem um reino de paz, quando você tem um reino que é justo, você tem, consequentemente, um reino de paz. Se você não tem um reino justo, se é injusto, se é corrupto, obviamente, ninguém vai ter paz, não vai ter uma segurança, não vai ter políticas públicas para favorecer a paz, cidadania, saúde, educação, enfim. Mas o que eu tenho como proposta e faço agora nesse momento como promessa é de ser, sim, fiscalizadora, independente de quem esteja no poder. Eu sempre fui essa pessoa
de cobrar o que deve ser feito, de fazer o que deve ser feito, até porque temos que dar o exemplo sempre, tem que isso tenha como consequências drásticas, tenha que você oferecer sua cabeça numa bandeja, que isso traga retaliações até para outras pessoas, mas o que deve ser feito, deve ser feito. Eu sempre penso dessa forma, doa a quem doer. Então, essa fiscalização ela deve acontecer. É isso que eu prometo agora, ser fiscalizadora, porque é uma das obrigações de todos os vereadores, e que, infelizmente, eles acabam fazendo alianças com os prefeitos e fechando os olhos para os gastos públicos, para as aberrações que acontecem na gestão municipal ou estadual. Eu amplio isso até para os deputados, né, quando eu trago esse exemplo estadual. E você também tem que fazer propostas que sejam do interesse do povo e não do político que ali está na prefeitura, que ali está ao seu lado na Câmara Municipal. Porque o mandato daquela casa ali é do povo. Pamela, quais as suas propostas para a área da saúde, para a área da educação, para a área da segurança, aqui, caso você chegue à Casa Napoleão Laureano, como vereadora? Quais suas propostas aí para essas categorias? Vou fazer uma síntese. Eu tenho falado muito em parcerias com o setor privado. Isso em todas as áreas é perfeitamente viável. Na questão da saúde, se a gente propor parcerias com policlínicas e com farmácias, a gente consegue desafogar o SUS. Eu vi experiências no Rio de Janeiro e na Bahia do caminhão itinerante para exames de mamografia, por exemplo. E a mamografia aqui no nosso estado, em João Pessoa, é muito difícil ela ser oferecida para mulheres a partir dos 40 anos, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E eu penso no caminhão itinerante para exames mesmo, diversos exames, não apenas para mamografia, e que a mamografia seja assim oferecida para mulheres a partir dos 40 anos. Eu penso em educadores físicos nessas praças, e que essas praças tenham essas quadras poliesportivas, né, além dos equipamentos e práticas esportivas. Eu penso em nutricionistas nos PSFs, porque a gente tem que trabalhar muito mais em prevenção à saúde, porque ela acaba até também amenizando a demanda da saúde do SUS. Quando a gente previne, quando a gente trabalha com prevenção, a gente até desafoga o sistema da saúde. Eu penso em um piso salarial de plantão para os profissionais da saúde, que, pasme, ainda não existe. Eu penso em lutar por uma unidade pública de atendimento especializado, que temos aqui ao lado, em Pernambuco, né? A UPAE, como chamam. Na área da educação, inclusive, temos alguns viés entre as áreas. Eu falei agora de saúde, vou falar de educação, mas, por exemplo, saúde nas escolas, né, que envolve saúde e educação, é perfeitamente viável quando você oferece dentistas e especialistas diversos nas escolas, e que essas crianças tenham esse acompanhamento ainda nas escolas, é plenamente viável. Desafoga também as UPAs, os PSFs, os hospitais também acabam ficando com menos atendimentos, porque a prevenção ela é muito importante. Reitero e reforço. Eu penso também no Centro Municipal de Ensino Técnico, porque eu sempre acreditei na capacitação. Eu falei isso para as mulheres vítimas de violência, eu falei isso para as pessoas em situação de unidade prisional, né? A questão da ressocialização é muito importante, e penso isso para todos os cidadãos. O Centro Municipal de Ensino Técnico, porque nem todo mundo quer ou precisa fazer uma faculdade, um curso técnico é importante para você ter uma profissão com o mínimo de dignidade, né? De você poder ser autônomo, ser independente. Centros de inclusão digital. Há 20 anos a gente vem discutindo e alarmando sobre a exclusão digital, e ela ainda é, infelizmente, uma realidade aqui em João Pessoa e no nosso país. Eu penso em escolas cívico-militares em parceria com o governo federal, porque tem valores que realmente vêm da nossa criação e da nossa educação na escola. Então, a questão da cidadania, um mínimo de compreensão sobre legislação, tudo isso era oferecido antigamente. A gente tinha disciplinas maravilhosas, disciplina moral, educação moral e cívica, por exemplo,
né? Quem é da minha época para cima, de outras gerações acima, elas sabem dessa disciplina e da importância delas. Então, a gente tem valores e conhecimentos que são muito importantes e que só são passados com esse tipo de educação. A questão de você manter o prêmio Escola Nota 10 para a valorização do profissional, do professor, eu pretendo lutar pela ampliação, né, pela manutenção dele e, ao mesmo tempo, pela ampliação de creches. A gente precisa ter mais creches para que as pessoas consigam trabalhar melhor e para que as crianças tenham uma dignidade e um acesso melhor, inclusive na primeira infância, que é a fase mais importante de desenvolvimento do indivíduo. Né, os especialistas diversos, pesquisadores franceses, por exemplo, eles batem muito nessa tecla sobre o desenvolvimento do indivíduo ainda na primeira infância. É muito importante focar nisso e as creches, elas propiciam esse tipo de desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, elas colaboram para que o adulto, o pai e a mãe consigam trabalhar fora e deixar os filhos em segurança e com educação de qualidade. Esse é meu ideal. Qual foi a outra área que você falou? Segurança, educação. Segurança. Saúde, segurança e educação. Sim, segurança, eu não falei ainda, né? No Fundo Municipal de Segurança, ele é necessário ser criado até para a gente poder conseguir melhorar a Guarda Municipal, valorizar a Guarda Municipal, que inclusive eu defendo, eu sempre falei sobre, e eu falei agora, se tem um exemplo da intersetorialidade entre educação e saúde, né? Com o programa Saúde nas Escolas, que eu defendo isso, mas veja bem, guardas nas portas das escolas também é fundamental. E isso é uma interseção entre a pasta da segurança e a pasta da educação. Por que é necessário? Porque no lugar de termos traficantes nas portas das escolas, vamos ter guardas nas portas das escolas, oferecendo segurança, não só segurança, mas também proximidade e afinidade com os estudantes, porque a polícia ainda é demonizada no nosso país. E eu que trabalhei junto aos profissionais do PROERD, que é o programa de educação de combate às drogas, programa educacional de erradicação às drogas e à violência, se eu não me engano a sigla, e pude perceber a atuação deles nas escolas estaduais. Eu quero muito ampliação, participação do PROERD nas escolas do município, eu defendo muito isso. E eu quero que também os centros de monitoramento sejam ampliados, porque isso traz também não só a sensação de segurança, mas concretamente ele propicia a segurança. A partir do momento que você está cercado de câmeras, é difícil ter a ação de um bandido ali nos. E a gente só vê essas câmeras nas zonas turísticas aqui da orla, da capital, enfim. Que esse centro de monitoramento seja ampliado. Eu penso dessa forma. Eu tenho também proposta para a juventude, para a causa animal, para o empreendedorismo, que é uma área que ela também traz essa intersetorialidade com as outras áreas. A partir do momento que a gente... É uma proposta minha, a isenção do ISS, né, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, para serviços e custos de até R$200. Um cabeleireiro, um pedreiro, sabe, profissionais que ofereçam serviços até R$200, eles não precisam, e isso não vai gerar prejuízo ao município, isso foi estudado também. Então, essa isenção de ISS sobre serviços de até R$200, ela é perfeitamente viável. Bem como uma proposta que foi já da nossa comissão para o plano de governo do nosso prefeito, que foi a redução de 5% para 3% dos serviços turísticos. Então, é muito importante também a redução do imposto, né, dos serviços turísticos, mas também isenção desses outros serviços, dessas categorias, para promover o empreendedorismo. Na questão do turismo, só para concluir, o Fundo Municipal também do Turismo é importante ser criado. Eu falei sobre o da segurança, o do turismo também, porque a gente precisa manter, e só através de um fundo a gente conseguiria dessa forma, para gerir bem esses recursos. Mapas turísticos digitais também, porque o mundo está digital, as pessoas, é muito raro, inclusive, ter aqueles mapinhas, né, impressos e demanda custos que precisam ser cortados. Então, mapas turísticos digitais, um calendário oficial de eventos também se faz necessário, até com as cidades circunvizinhas. A gente precisa ter essa união, essa ligação,
E tem um calendário oficial junto com essas cidades ao lado aqui, circunvizinhas, e feiras itinerantes. Eu trabalhei muito com artesanato, eu fui coordenadora geral do artesanato, do Programa de Artesanato do Estado, e é perfeitamente eficaz, economicamente traz resultados fantásticos a gente ter feiras itinerantes de gastronomia e artesanato juntas. Então, um caminhãozinho, por exemplo, um ônibus, ele dá conta disso acontecer em diversos lugares. Veja bem, imagina um ônibus itinerante sair do Valentina para o Mangabeira, né, com produtos, com o material necessário para que os artesãos, para que as pessoas que trabalham com gastronomia local consigam, né, vender e propiciar essa movimentação da economia. Aí, voltando à área do empreendedorismo para a juventude... Pamela, só dois... Pamela, cortando seu raciocínio. Ô, Mago, tá entrando um som aí no discurso aí da Pamela Bório. Você tá me ouvindo aí? Ela tá falando e tá tendo som em cima dela. Não tá dando bem legal para a gente poder ouvir legal aí as palavras dela. Legal, é porque o seu som do retorno aí tá tendo um barulhozinho de um ventilador, aí eu tô cortando teu microfone. Mas então ela... não, pronto, morreu. Pronto, a fala dela tá então desculpa. Eu tentei ouvir atentamente aí as propostas aí da vereadora. Então tira o áudio agora, deixa somente agora a voz aí da futura vereadora. Não botar assim vereadora, né? Que uma pessoa com certeza vai colocá-la na Câmara Municipal. Amém. Pronto. Aqui não tem ventilador, não. Não, é Ari Júnior, não é você não. É o ventilador de Ari Júnior. Mas fica à vontade, o seu áudio tá legal, não tá tranquilo. Era o Ari Júnior tá com o ventilador ligado, eu tô cortando o microfone dele. Fica à vontade. Pode continuar. Isso, pode continuar. Ainda tá muito alto, viu, Francisco? O som tá muito alto. Tem um som de uma música aí tocando, eu não sei que música. Mas não sei que música é essa. Não é aqui não, acho que você tá ouvindo outra coisa aí, alguma coisa, mas aqui o som não tem som de música não. Tá legal. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Pode ficar à vontade, Pam. Eu continuando nessa questão do empreendedorismo, né? A gente deveria nortear uma linha de crédito que já tem linhas de crédito, tanto estadual quanto municipal, só que para os jovens que criem ou que gerem, que eles sejam responsáveis por empresas, startups. Quem não conhece o termo startup é como se fosse uma incubadora, um projeto, né, de empresa. Então, creio que os jovens eles podem contar, sim, com uma linha de crédito especial de financiamento para startups, né, que são incubadoras de empresas criadas e geridas por jovens. Eu acho muito importante. Causa animal, é importante que se fale da necessidade não só da reforma do centro de zoonoses, como também do pleno funcionamento. Para que aconteça um funcionamento como um hospital, né, a gente precisa ter um hospital veterinário 24 horas, e a gente não tem um hospital público 24 horas. E a gente pode fazer isso acontecer no centro de zoonoses. A gente pode, repito, reforçar parcerias com o setor privado, com faculdades que tragam estudantes de veterinária, concluintes de veterinária, que possam dar esse atendimento, e que a gente possa ter um hospital público veterinário 24 horas, que tenha a missão resgate, né, de resgatar animais acidentados ou até mortos nas ruas. A gente tem que ter um incinerador público para que os animais não fiquem sendo deteriorados nas ruas, os animais que morrem. Então, tudo isso é importante, né, porque, queira ou não, eles fazem parte, sim, das famílias. Muita gente tem preconceito, tem uma visão reduzida, né, superficial sobre esse tema, mas a causa animal é uma causa muito importante. Enfim, esse é um resumo das minhas propostas, elas estão nas minhas redes sociais, a gente só publicou até agora 3, mas aqui eu pude falar sobre propostas para a causa animal, para a juventude, saúde, educação, segurança, para a mulher, especificamente, que é a minha menina dos olhos, e todo esse contexto, né, da cidadania que é necessária, porque, como eu falei e repito, a gente vê o cuidado do poder público para com o povo nesses detalhes do nosso cotidiano. E você Pamela, é interessante sobre, viu, Ari? Ela tocou num assunto interessante aí sobre
hospital veterinário, né? Público, principalmente, porque nós não temos. E quem não tem, né? Um Tá animal faltando, tem né? porque os dois, né? Então seria Animal de muito, estimação, né? muito bom levar essa proposta aí para ser Não, as aprovada na. propostas dela, Francisco, as propostas aí da candidata Pamela Borio, umas propostas de fundamental importância à população de João Pessoa. Porque muitas dessas propostas aí, se vier, essa mesmo da mamografia, esse caminho, esse carro itinerante vindo aqui para João Pessoa, é de fundamental importância. Qual a mulher que não vai agradecer? Eu, pelo menos, já estou agradecendo em nome delas, né? Porque realmente aí vai beneficiar muitas mulheres aqui em João Pessoa. Ô, Pamela, É necessidade. é verdade. Ô, Pamela, uma pergunta rápido, certo? Para a gente sair dessa história e só para as suas propostas. Se Ricardo Vieira Coutinho chegar para você agora, pedir 1000 desculpas, mil desculpas, e falar para você, eu quero que você me desculpe, se chegar ao caso, até ficar até de joelho para você entrar na campanha dele, ajudar na campanha dele agora para prefeito. Você entraria? Em absoluto, nada disso. Eu só entro em causas que eu acredito, que eu tenho certeza da nobreza. Inclusive, eu não estou demonizando a esquerda, né? Veja bem, eu falei sobre a demonização da polícia. Na direita também há pessoas que cometem crimes. Na direita há corruptos também. É algo que, claro que, obviamente, há uma maior concentração de pessoas com melhores valores na direita, porque quando a gente analisa todo o contexto sobre a visão, sobre a ideologia, sobre a educação, segurança, enfim, essas visões, né, que ambas têm, você consegue identificar o que é bom, o que é ruim. Mas há pessoas com más intenções, com maus intentos também na direita. E essas pessoas eu não apoio e jamais apoiaria, nem se... Pronto, você deu o exemplo de uma pessoa que me fez um mal, dando uma contrapartida. Qual seria a contrapartida para apoiar um projeto político dessa pessoa? Seria perdão? Não. Eu acho que qualquer apoio, confiança, qualquer luta, ela não deve ser apoiada em benefício próprio, em questões particulares. Ela deve, sim, ser norteada pela nobreza daquela ação, daquele projeto, né? Muitos têm projetos de poder contínuo, eterno. Outros não, têm um projeto de uma gestão honesta, de mudança na política. Então, eu vou mais por esse norte. Então, pode ter sido uma proposta, tanto como esse exemplo que você falou, como alguém da direita que, por exemplo, Pamela, eu te dou isso se você abraçar o meu projeto, se você me prometer que vai me defender, que vai abraçar a minha ideia. Não, eu só abraço uma causa se eu acredito nela, se eu vejo ela como algo bom para as pessoas, como algo produtivo, como algo que realmente tem um interesse, que tem uma base nobre, né? Nada que tenha interesses escusos, nada que tenha maus intentos, nada que seja ruim. Eu jamais, inclusive, abraçaria, e ao contrário, eu até condeno e combato, porque eu não sou de me omitir, eu não sou de fingir que eu não vejo as coisas, eu sou realmente de atuar, de combater, de fiscalizar, de denunciar. Então, essa sou eu não preciso falar muito, porque as minhas atitudes, a minha trajetória fala muito mais por mim. Mas é isso, só respondendo a sua questão, que é bem curiosa e engraçada até, mas é isso, para eu abraçar um projeto político, uma causa, é porque tem que ser de coração e tem que ser boa. Ô, Pamela, se Valber Virgulino não for para o segundo turno da campanha aqui em João Pessoa e ficar, como uma pesquisa saiu hoje da Consulte, ficar Cícero e Nilvan Ferreira, você eleita vereadora de João Pessoa, você ficaria com quem? Estou me botando na parede, hein? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não, como eu te falei, eu só abraço uma causa em que eu acredito. Eu não acredito que agora, depois de tantos anos, porque todos os dois estão sendo movidos por um projeto de poder. Todos os dois já comprovaram em suas trajetórias o que eles fizeram quando eles tiveram possibilidade de agirem de forma ruim,
né, na corrupção, ou numa gestão. Então, uma pessoa que usa a gestão de uma empresa para cometer crimes, né, estelionato, enfim, falsificação, seja lá o que for, ela por si só já diz o que ela pode fazer quando estiver numa gestão diferente, numa gestão municipal, por exemplo. Da mesma forma, Cícero Lucena, na trajetória que ele já teve, na experiência que ele já teve em João Pessoa, ele fez coisas que realmente fizeram ele ser acusado, dele ser responsabilizado e dele passar por essa operação chamada confraria. Então, assim, são duas pessoas que eu não tenho como ter confiança por suas trajetórias, por suas próprias atitudes, e por mais que eles mesmos digam que eles não farão, que lutam contra a corrupção, que eles são inocentes, tal. Os fatos não falam dessa forma, né? Eu acredito muito nos fatos, no factível. Eu sou jornalista, cara, eu apuro muito as informações, as situações, os acontecimentos. Então, não tem como me enganar, não tem como me enrolar nesse sentido. É aquilo que eu já falei, né? O fato de você ser bom não prediz que você seja bobo, né? Você não pode ser considerado bobo por você ser uma boa pessoa. Você tem sim que combater o mal, tem que atuar, e é dever de todo cristão ser ativo e combater o mal. E Pamela Bório, eleita vereadora de João Pessoa. Janeiro, você sabe que tem campanha para a presidência da Câmara Municipal. Você colocaria seu nome também, já que nunca teve uma presidenta à frente da Câmara Municipal? Tá aí uma pergunta que eu não sei te responder, Ari, porque depende de toda uma configuração, né? Eu vivo muito o presente, o palpável. Tanto é que quando você... Não é a primeira vez que você me faz um simulacro, né? Uma simulação de algo que talvez seja difícil de acontecer ou não, né? Ninguém sabe. Mas eu não sei te responder essa pergunta. Depende da configuração do momento. E tenha certeza que no momento, se eu estiver numa situação, se eu estiver na Câmara e estiver passando por esse tipo de debate, com certeza eu tenho essa abertura para falar publicamente se eu me predisponho ou não, né? Se eu ofereço meu nome ou não. Com certeza conte com isso, com a minha transparência, com a minha abertura. E nesse momento eu não sei te responder. Olha, nós estamos a 8 minutos do stream derrubar. Aí eu quero encerrar a gente se despedindo, né? Estamos chegando aqui na reta final, 8 minutos, aí o stream ele já corta e a gente cai, todo mundo cai. Mas para encerrar aqui, Pamela, você vê que o tempo passa rápido, as horas passam e o tempo é curto, né? Como diz J. Ferreira, o tempo é curto, o tempo é ouro e ouro ninguém está achando mais em lugar nenhum. É só alguns caras por aí na política. Mas vamos lá. Pamela, qual o recado você, como mulher, representante da mulher aqui na capital, digo aqui porque você é candidata aqui em João Pessoa. É claro que também esse recado vai para os homens, mas já que o número maior de eleitores, com certeza, é da mulher, qual o recado que você deixaria para as mulheres, né, principalmente aquelas que estão sofrendo, passou por momentos até igual ao seu, até pior? Qual o recado que você deixaria nesse final de entrevista para essas pessoas que estão te acompanhando agora? Esse trecho a gente vai colocar também nas redes sociais e em alguns portais de notícia. Pamela Bório. Sobre essas mulheres eu já falei ao longo da nossa entrevista, né? Algumas indagações suas e de Ari. Já dei os conselhos e falei como é que a gente poderia pensar em agir, em atuar diante dessa situação. Hoje eu até postei sobre um caso nas minhas redes, né? Se você for olhar os meus stories, tá lá. E de vez em quando eu repercuto algumas situações que me pedem, né, para repercutir. Inclusive, eu até gostaria de dar um recado para as pessoas que estão me pedindo para publicizar, para promover vaquinhas, campanhas beneficentes. Infelizmente, eu estou impedida pela legislação eleitoral, gente. Eu não posso divulgar nada nas minhas redes nesse sentido, senão eu vou ser, obviamente, né, responsabilizada pela legislação eleitoral. Infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho, aguardar as eleições passarem para eu poder voltar a divulgar campanhas beneficentes, projetos, apoios diversos, enfim.
nesse sentido. E voltando à sua pergunta, inclusive eu fiz questão de falar isso antes da nossa entrevista terminar, né, para não deixar passar isso em branco. Eu queria falar muito isso, porque não tenho como falar com tanta gente que tem me pedido esse tipo de coisa, né? E, ao mesmo tempo, também já disse durante a nossa entrevista que quem, porventura, peça objetos, materiais, em troca de voto, também é crime eleitoral. Eu não aceito esse tipo de pedido. E tenho escutado muito isso nas comunidades e apostado na conscientização dessas pessoas. E voltando à sua pergunta final, agora sim, né, concentrada nela, contem comigo, dentro ou fora da política, para continuar combatendo a corrupção, para continuar lutando por justiça, para continuar lutando por nossos direitos. Especificamente com relação às mulheres, temos sim de ampliar nossa representatividade, que é ínfima, é irrisória na política, e não diferente aqui em João Pessoa. Precisamos sim ter mais mulheres lá na Câmara Municipal e que sejam mulheres conscientes, dignas. Da mesma forma, eu reitero a importância disso, né, para os vereadores. A gente precisa ter uma renovação na Câmara, infelizmente. O momento atual não vai propiciar uma campanha com tempo reduzido em função da pandemia, e isso por si só já favorece aos candidatos já com mandatos já conhecidos, mas que nos ajude a divulgar a nossa campanha, as nossas propostas, a importância, sim, da renovação. Eu peço por tudo, gente, não reelejam. Se vocês estão vendo que tudo à volta não deu certo, que a gestão é, sim, incompetente, defeituosa, limitada, ineficaz, com todos esses danos, né, que traz a nossa sociedade, não apostem nos candidatos indicados por esses representantes, não apostem na reeleição, seja no executivo, seja no legislativo. A reeleição desses mesmos políticos que mantiveram essa sociedade como ela está vai, sim, continuar a trazer danos, até ampliando os danos. Então, lutem para que vocês tenham maior conhecimento, informação, pesquisem sobre os candidatos, não reelejam, reitero, reforço, repito, não reelejam. Se eles não fizeram o que deveriam fazer nesses últimos 4 anos, ou 8 anos, 12 anos, né, como tem vereadores com esse tempo de mandato, eles não vão fazer por mais 4 anos, gente. Se atentem, tenham um mínimo, né, de informação, de capacidade de discernimento, tenham sabedoria, tenham sensibilidade, que a vontade de vocês estejam de acordo com a vontade do Senhor. É isso que eu peço, que eu clamo nesse momento. Estamos com a chance única, uma oportunidade que só teremos daqui a 4 anos, de poder não só fazer uma limpeza, né, que eu acho que isso não vai acontecer, infelizmente, mas pelo menos um mínimo de mudança que a gente possa conseguir, que a gente lute por essa mudança. É isso que eu peço, e é nisso que eu acredito, e que eu sempre vou esperar dessa forma, e vou lutar como cidadã. Contem comigo sempre nessas lutas. Para mim, é uma questão pessoal, é uma questão que vai além da política. Eu adentrei na política justamente para ampliar essa luta e para poder ter a imunidade parlamentar, porque muitas coisas eu gostaria de trazer à tona, de trazer à discussão, de trazer como denúncia, e eu não posso por causa da minha limitação. E como parlamentar, eu posso sim lutar dessa forma, e vocês podem me ajudar nisso. Homens e mulheres de bem, eu não me reporto somente às mulheres, né, como vocês me pediram, me reporto aos homens e mulheres de bem, que queiram o nosso bem, o bem da nossa sociedade, as melhorias de forma eficaz, devida, e como sonhamos e almejamos, que lutemos juntos nesse momento. Temos só cerca de 20 dias, pouco mais de 20 dias para as eleições, é um momento importante que vai direcionar os próximos anos das nossas vidas, dos nossos filhos, netos, e esse momento, essa chance está aí nas suas mãos, nas nossas mãos. Nas minhas mãos, eu prometo que eu vou cuidar muito bem. Tudo que está ao meu alcance, dentro do meu limite, é o que eu posso fazer, eu faço. Né? O que deve ser feito, eu faço. E o que você deve fazer, você também deve fazer. Então, é nisso que eu aposto, nessa conscientização coletiva. Muito bem. Ari Júnior, tempo esgotado. Pamela, fique aí, porque você vai só dar uma despedida rapidinho mesmo. Ari, muito obrigado mais uma vez por essa parceria, programa Rádio Cidadão Live. A gente cumprimos, graças a Deus, a nossa missão de trazer as propostas aí da candidata Pamela
Pamela Borio, perdão. E na próxima quinta-feira nós teremos aí um outro convidado aqui na página do Rádio Cidadão também. Ari, muito obrigado, boa noite. Quase boa madrugada. Boa noite a você. Boa noite e quase boa madrugada. Você, obrigado também aí a Pamela. Gostei muito. As perguntas e as respostas foram em cima da bucha. Gostei bastante. Muito salutar essa entrevista. Espero que possamos, daqui para frente, já fazer entrevista como uma vereadora nata da nossa capital. Você é uma mulher brava, guerreira, destemida, mulher que realmente tem compromisso com a sociedade. Parabéns a você, que Deus te ilumine, te proteja, que os caminhos sejam abertos para o encontro de uma realidade que é uma vitória. Um abraço, fique na paz e boa noite. Obrigado, Pamela, pela sua entrevista aqui conosco, um bate-papo muito bacana. E eu agradeço também aí, nós tivemos marcamos, né, uma outra oportunidade, não deu por problema de saúde, mas você remarcou e está aqui. Nós cumprimos a missão e agradeço demais aí o seu compromisso firmado conosco. Muito obrigado, viu, Pamela? Obrigada, Francisco Silva. Obrigada, Ari Júnior. Foi uma grande satisfação compartilhar dessas quase 2 horas com vocês, né, promovendo informação, conscientização, reflexão. É muito importante a gente apostar nisso sempre e muito mais nesse momento. Obrigada pela oportunidade, pelo apoio, pelo carinho, por tudo demonstrado até aqui. E estou sempre ao dispor. Contem comigo sempre e contem sempre dessa forma. Muito bem, fique na tela. Com verdade, com abertura. O meu sinal tinha parado. Uhum. Fica à vontade, fica à vontade. Está ao vivo? Está ao vivo, pode ficar à vontade. Então, é isso. Só para concluir, com muita gratidão. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né, por quase 2 horas de entrevista. Espero debater melhor minhas propostas também nas redes sociais. Parabéns por vocês por esse espaço de democratização da informação, por apostarem na internet, né, que é esse grande norte que temos na questão da democracia, da informação. E contem comigo, faço votos de sucesso, que Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus a todos nós também. Amém. Amém. Muito obrigado. Fique na tela, não saia. Eu vou só encerrar aqui o programa. E a gente se despede aí fora do ar. Fique conosco aí, Pamela, não saia. Obrigado a todos os nossos amigos internautas que ficaram com a gente até agora. Agora são meia-noite já, né, e mais 2 minutos. Muito obrigado. E até na próxima quinta-feira agora nós estaremos com mais entrevista aqui na página do Rádio Cidadão. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, forte abraço. Valeu. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão.